Olá, Mulheres em Ação está só começando. E acho que o assunto hoje é muito interessante. Vamos lá. Graças a uma mudança no calendário, surgiu o Dia da Mentira, que é no dia 1º de abril, que na época constava como o começo do ano. Depois mudaram para 1º de janeiro. Imaginem a confusão, pois os meios de comunicação naquela época eram inexistentes. Para conservar uma antiga tradição, o povo continuou a trocar presentes no dia 1º de abril e também em 1º de janeiro. A primeira data ganhou fama do dia da farsa, ou mentira, como quiserem. Cada nação tem uma história diferente de como começou. Aqui no Brasil, ela foi difundida em Pernambuco no ano de 1848, há exatamente 160 anos. Só para citar um dos mitos, ou superstição, como queiram, diz que o matrimônio realizado no dia da mentira não é uma boa ideia, e que o homem que se case nesta data será para sempre controlado pela esposa. Boa dica para nós mulheres, não acha? Agora vamos chamar a Irene, o Luciano e a Celina para contar uma história, para ser julgada por nós, para saber quem está falando a mentira e quem está falando a verdade. Então, se aproxime, por favor. Quem vai contar a primeira história? Em primeiro lugar, vamos sortear quem vai contar a mentira e quem vai contar a história verdadeira. Mas só nós vamos saber. Por enquanto, só elas vão saber. Faz o sorteio, Gilca. Quem vai contar a primeira história? Eu. Bom, isso ocorreu na Itália em 1950, no Ano Santo. Uma turma de buontemponi, como se fala na Itália, eles resolveram aprontar com as autoridades em geral. Eles foram no Coliseu e durante a noite encheram de caixa de papelão, de tudo quanto era coisa, e madeira, tudo, e com gasolina e outras coisas, tacaram fogo. Logicamente não havia nenhum perigo na estrutura do Coliseu, né? E aí chamaram os bombeiros, né? E aí foi um corre-corre danado, e lógico que depois viram, e aí saiu o peixe lá, que é o símbolo do 1º de abril, num balãozinho para cima, Primo d'Aprile. Isso é a minha história que eu agora estou contando. É simples, mas é da minha maneira que eu vou contar. Vocês vão julgar se eu estou falando mentira ou verdade. Bom, a minha história é uma historinha comum, e vocês vão decidir se foi realmente aconteceu ou se eu estou inventando essa história. Havia uma jovem que se apaixonou por um rapaz que era estrangeiro. Segundo o pai dela, estrangeiros vêm para o Brasil para sustentar a família que deixaram no país de origem. E, portanto, ele era contra esse envolvimento. Mas a moça não se intimidou e continuou se encontrando com o rapaz. Um dia, ela, batendo um papinho numa esquina, foi vista por um amigo do pai, que chegou no ouvido dele, obviamente, e contou. Ela estava em casa, distraidamente lá, tratando das coisinhas dela, quando o pai entrou, furioso,
dizendo que ia matá-la de tanta pancada por ela estar desobedecendo. Ela, apavorada, quando ouviu isso, saiu e foi à casa de uma tia que morava próximo e se escondeu lá, contando a ela tudo o que tinha acontecido. A tia, muito revoltada com a atitude do pai, resolveu chamar o rapaz por quem a menina gostava e perguntou quais eram as intenções. Ele disse que não, que ele queria mesmo que se casaram. Então, ela providenciou toda a papelada e, em 3 meses, a menina se casou com ele e foram felizes para sempre, à revelia do gosto do pai. Agora, vocês decidem se eu contei a verdade ou não. Foi uma viagem muito linda. Fomos a Maceió. Estávamos de manhã no hotel e os preparativos, o café da manhã, porque íamos fazer uma bela viagem de escuna. Fomos. O dia estava lindo, o céu azul, a escuna era grande, haviam várias pessoas, servia-se frutas, paramos uma praia, paramos outra, mas de repente começou um temporal. E todo mundo começou a ficar apavorado. Aí o marinheiro e os seus ajudantes colocaram a escuna numa praia para esperar o temporal passar. Mas o medo, o pavor que nós passamos foi terrível. As frutas que havíamos comido, os aperitivos, todos embolavam no estômago de todo mundo. Desculpa. Embolava no estômago de todo mundo, saía um para cá, outro para lá, e foi um terror. Mas era uma chuva de verão, logo passou e voltamos para o hotel sãs e salvos. Agora depende de vocês se é mentira ou verdade. Agora eu vou chamar a Gilca, a Lurdinha e a Rosa para fazer o julgamento dessas 3 histórias. Bom, a da Irene foi um pouco convincente. Eu acho que ela falou a verdade. Da Celina, mais ou menos. Agora, Luciana era mentira mesmo. E por que você chegou a essa conclusão? Eu acho... Pelo modo deles contarem a história, né? Tá. Não sei. Tá, então vamos ver a opinião da Rosa. Na minha opinião, a Irene foi mais ou menos convincente. A Celina eu acreditei mais na história dela. O Luciano também não acreditei muito, não. Esse negócio de botar fogo, não acreditei muito. Tá, então a sua resposta é que a mentira foi contada pelo Luciano. Pelo Luciano. E a Gilca, a mentira foi contada pelo Luciano também. Agora vamos ouvir a opinião da Lurdinha. Eu acho que o Luciano vai ganhar, hein? Porque eu também acho que ele que mentiu. As outras, a Celina... Não, peraí, um momento. A Celina e a Irene foram mais convincentes. Será acho que que falaram a verdade. Será que a mentira tem mesmo perna curta? Pode mostrar agora? Todas as 3 erraram. Eu falei a verdade. Então, Olha, só o Luciano que não convenceu. aqui não valeu a história de que mentira tem perna curta, não. Em resposta a vossas perguntas, querida Jura, sou muito mal de Jura. Eu falei a verdade e aquilo saiu até no jornal na época, que foi feito um belo trabalho e todo mundo deu risada, até os bombeiros aplaudiram a iniciativa porque não tinha nada de errado. Fogo que foi feito era só de mentirinha. Então, eles vieram lá e morreram de dar risada. Então, por isso, estou contente de ter contado a verdade. A minha história também é verdadeira. Eu omiti o detalhe de que isso tinha acontecido em 1936. E foi a história do meu pai e da minha mãe. Ela, de fato, saiu de casa, ficou na tia e acabou casando da casa da tia, e o meu avô ficou assim ainda sem relações com eles por muito tempo, para depois aceitar meu pai como solteiro realmente que ele era, porque ele achava que ele estava enganando minha mãe.
Certo? A minha história é mentira. Eu fiz um passeio de escuna em Maceió assim, mas o dia estava lindo e não aconteceu absolutamente nada. Como vocês veem, eles foram bons atores, não é? O programa Mulheres em Ação fica por aqui e até o próximo programa. Molto bene. Muito bem.